Olá pessoal, sou o professor Fábio, professor de informática aqui do Vencendo Concursos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Windows, ok? Então, conceitos básicos de Windows que a gente tem aqui. Então, primeiro conceito, produzido pela Microsoft, milhões de usuários em todo o mundo utilizam uma das versões do Windows, interface gráfica que possibilita fácil utilização, como nós comentamos na aula passada. O sistema operacional ele tem duas formas de interface de uso, a interface de linhas de comando e a interface gráfica. Hoje a interface gráfica possibilita que até uma criança possa utilizar então o sistema operacional Windows. Ele é multitarefa daquele modo que a gente comentou também na aula passada, multitarefa preemptiva, permitindo apenas que uma ação seja executada de cada vez, né? Então a gente não consegue mexer no Word e na internet ao mesmo tempo. Ou nós estamos no Word ou nós estamos na internet. Mas os dois aplicativos estão abertos, por isso multitarefa. Aí nós temos aqui alguns recursos que são importantes em relação ao Windows e costumam ser cobrados em prova. Primeira coisa, o Windows permite nomes de arquivos extensos com até 260 caracteres, né? Então, existe essa limitação. É uma limitação máxima? Não, existe também a possibilidade de aumentar esse valor para até 400 caracteres, mas aí, no caso, teria que fazer uma modificação no registro do Windows. Então, por padrão, 260 caracteres é a quantidade máxima de caracteres que ele pode ter em relação ao nome de um arquivo. Ele também tem esse recurso chamado Plug and Play, que é o recurso que permite que o Windows reconheça qualquer coisa que você possa conectar na saída USB dele. Então, quando você conecta lá um novo hardware, seja uma impressora, um webcam, um scanner, ele vai fazer o reconhecimento disso, através desse recurso chamado Plug and Play. Aí a gente entra nos conceitos gerais de Windows 7, né? Que característica que o Windows 7 traz para a gente? Então, em relação às versões anteriores, ele traz uma melhoria no sistema em relação à interface. O desempenho é consideravelmente diferente em relação à versão anterior, se a gente colocar o Windows Vista, por exemplo, na comparação. Passou a ser um sistema mais estável, isso quer dizer que ele trava menos, não quer dizer que ele nunca trava. E no quesito segurança, ele trouxe para nós coisas que foram herdadas no passado, mas que ficou mais aprimoradas no Windows 7, que é a possibilidade de ter uma segurança em relação ao próprio usuário, que ele chama de controle de conta de usuário. Como que isso é reconhecido? Sempre que você vai tentar fazer alguma ação no Windows, o próprio Windows te pergunta se você tem certeza de fazer tal ação ou não. Então você vai tentar desinstalar um programa. Aí aparece a pergunta, deseja desinstalar esse programa? Só que a pergunta não é sempre assim. A pergunta não é uma pergunta que a gente pode considerar uma pergunta usual, uma coisa fácil de você responder. Não, ele faz perguntas terroristas, no tipo, você quer desinstalar um programa, ele faz a pergunta da seguinte maneira: esse programa está sendo utilizado por outros aplicativos do Windows, deseja desinstalar mesmo assim? Esse tipo de pergunta inibe a sua ação para que você não faça nada. A mesma coisa na instalação. Ao invés de ele perguntar, deseja instalar tal programa? Não. Ele fala, esse programa não é reconhecido pelo sistema Windows, deseja instalar mesmo assim? Aí você fica na dúvida, pô, vou instalar, não vou instalar? Então, como esse controle de conta de usuário faz com que o usuário fique, vamos dizer assim, meio inibido, ele fique, no entanto, com medo de fazer algumas ações, ele entra no quesito de segurança. Ele está protegendo o sistema do próprio usuário. Outros recursos e funcionalidades foram incorporados ao Windows que a gente vai falar a seguir. Mas uma das coisas que eles cobram em prova também é em relação às versões que o Windows 7 trabalha. Então nós temos ali a versão Starter, né? Como a gente pode observar aqui, a versão inicial. Depois nós temos Home Basic, que é uma das versões básicas também, mas que traz já alguns recursos, como por exemplo de trocar o papel de parede. Temos as versões Home Premium, Profissional e Ultimate, e essas três versões, no caso, versões que traz sempre recursos novos que nós vamos discutir a seguir. Esse tipo de coisa cai em prova? Cai, por exemplo. O sistema operacional Windows 7 da Microsoft está disponível em 5 versões, a mais simples delas é a Home Basic. Então aqui essa afirmação do CESP diz que a versão mais simples do Windows 7 é o Home Basic. Só que não é.
Então está errado. Esta versão Home Basic não é a mais simples. A mais simples é a versão Starter, aquela versão que vinha no que a gente chamava de netbooks. Então você ligava o computador, vinha com o netbook, né? No caso, o netbook vinha com o Windows Starter, Windows 7 Starter, e aí você conseguia operar o seu computador. Só que ele era uma versão bem simples, dava para você ligar o computador e só, nem o papel de parede você conseguia trocar. Aí nós temos uns recursos que foram acrescentados ao Windows 7 que não existiam nas versões anteriores, como as notas autoadesivas. Então aqui a gente vê que as notas autoadesivas é um recurso que permite você colocar na área de trabalho uma espécie de post-it. Sabe os post-its que a gente colocava ao redor da tela do computador? Então, agora ele passou a ser digital e você pode colocar diretamente na área de trabalho. Só que esse recurso foi incorporado dentro da guia acessórios no iniciar. Então, a gente vai acompanhar aqui. Dentro do Windows 7, quando você clica em iniciar, você tem lá todos os programas e dentro de todos os programas nós temos a opção lá acessórios. E dentro de acessórios nós temos lá então as notas autoadesivas. Essas notas autoadesivas vão ser colocadas ali na área de trabalho. Porém, essas notas autoadesivas elas só serão excluídas quando você clica no xizinho que aparece ao lado dela, que é para você excluir. Do contrário, ela continua lá. Então, se você desligar o computador, essa nota não vai desaparecer ou ela vai se perder. Você continua tendo a nota autoadesiva ali para você. Cai em prova isso? Claro, tá aí uma perguntinha. O Windows 7, em sua versão original, possui vários programas úteis para o usuário, dentre eles as notas autoadesivas. Esse recurso é encontrado na opção Acessórios a partir do botão Iniciar. Então, fica em acessórios? Claro que fica em acessórios. Então, portanto, correta essa afirmação. Aí, a seguir, a gente vê também outros recursos que o Windows 7 traz para a gente. Então, existe a possibilidade de nós fixarmos programas, seja no menu Iniciar ou na própria barra de tarefas, onde fica o menu Iniciar. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver que temos programas fixados. Aqui a gente tem a separação de uma linha que mostra os programas abaixo dessa linha, são os programas que foram carregados recentemente. E o programa que está acima dessa linha é o programa que está fixado no menu Iniciar. Mas da mesma maneira que a gente pode fixar no menu Iniciar, nós também podemos fixar na barra de tarefas. Esse tipo de questão cai em prova? Cai. Aqui a gente está vendo um exemplo já. A questão aqui diz para a gente, assinale a alternativa que contém somente aqueles aplicativos fixados na barra de tarefas e que estão em uso no momento. Os programas que estão em uso sempre aparecem acompanhados de uma moldura. Então, quando você enxerga essa moldura, você já sabe que ele está em uso, né? Mesmo minimizado, ele está em uso. Então, no caso, os programas que estão em uso, nós estamos vendo aqui que são o Windows Explorer e o Word. Então, procurando essa alternativa aqui na questão, nós temos a alternativa C, o Windows Explorer e o Word. A seguir, nós temos um outro recurso que foi acrescentado ao Windows que não existia nas versões anteriores, o recurso Snap. O recurso Snap permite o alinhamento da janela ao lado da área de trabalho e pode ser útil para a gente comparar dois documentos. Então, funciona da seguinte maneira. Você pode ter duas janelas e quando você movimenta uma janela para o canto esquerdo, ele vai formar uma moldura, fazendo com que essa janela fique alinhada à esquerda. E você pode pegar a outra e alinhar à direita. Ele vai deixar as duas janelas simétricas para que você possa fazer comparação entre janelas, movimentação entre arquivos, enfim. Esse recurso ajusta automaticamente a largura para ficar exatamente distribuída na área de trabalho. Coisa que antigamente a gente não tinha. Nós tínhamos que ficar montando isso, cada janela, uma por uma, arrastando, ajustando o tamanho, tá? Temos também o recurso chamado Shake, que minimiza as janelas rapidamente, desde que você pegue uma das janelas e sacuda, movimente, balance para que todas as janelas atrás daquela que você está usando para sacudir sejam minimizadas, mas aquela que você usou não será. Temos um recurso chamado Aeropick também, que vai fazer com que todas as janelas que estão abertas sejam minimizadas rapidamente. Ou seja, ele mostra a área de trabalho, ele não deixa nada de janela aberta quando você pressiona aquele botão. Acontece que esse botão também pode se transformar no que a gente chama de Aeropick. O que é o Aeropick?
O AeroPic traz um recurso gráfico que o Windows, naquelas versões, né, mais, vamos dizer assim, robustas, como Home Premium, Profissional e Ultimate, eles trazem um recurso gráfico chamado Windows Aero, que faz com que alguns recursos sejam utilizados no Windows, como esse tal de AeroPic. Como é que funciona? Quando você passa o mouse no botãozinho do PIC, né, no caso, que passa a ser AeroPic, as janelas que estão abertas, elas ficam transparentes. Isso já foi cobrado em prova. Qual o recurso do Windows que permite que as janelas fiquem no formato de blocos de vidros transparentes? Então, o recurso seria AeroPic, que é esse que a gente está comentando, ok? E nós temos aqui uma questão sobre isso. Diz assim: considerando o Windows 7 na sua versão Enterprise, na sua configuração padrão, o recurso que permite organizar e redimensionar janelas, alinhando-as em cada lado da área de trabalho de forma auxiliar, por exemplo, na comparação de documentos ou na cópia e movimentação de arquivos entre duas janelas, é o chamado de GetGet. Não. Isso que a gente está comentando agora e que a gente acabou de falar não é GetGet. Nós falamos do recurso que permite a comparação entre janelas, é chamado de Snap. Portanto, errada essa questão. Aí nós temos aqui ainda recursos a falar do Windows 7. Temos o Media Player na versão 12, que traz para a gente ali um termo, novos codecs. Mas o que vem a ser codec? Codec é um programa de computador que a gente instala para que ele possa reproduzir no nosso player de vídeo arquivos nos formatos de vídeo, para que não tenha nenhum tipo de problema na reprodução do vídeo ou na reprodução da imagem. Não sei se você já passou por um problema de pegar um vídeo e tentar reproduzir no seu computador e aparecer aquela mensagem: esse vídeo não pode ser reproduzido. Ou você pegou um vídeo e colocou para reproduzir na sua máquina e você não assistia ao vídeo, mas ouvia o som, o áudio, e vice-versa, né? Então isso significa que ou você não tinha os codecs adequados ou você não tinha o codec completo para reproduzir o arquivo multimídia de forma correta. Então o que ele diz aqui no Media Player? Que ele traz novos codecs, podendo reproduzir nativamente arquivos RMVB. O que é um arquivo RMVB? É um arquivo que depende de um outro player de vídeo chamado Real Player. Então você teria que baixar da internet o Real Player para poder assistir arquivos nesse formato. Só que o que o Windows está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que na versão dele do Media Player, ele tem codecs que faz com que você possa assistir a vídeos nesse formato sem a necessidade de baixar o Real Player, ok? Então, codec, programas de computador que permite que a reprodução de arquivos multimídia sejam executados de forma correta. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva e você acaba de assistir a uma parte da aula de informática com o professor Fábio Augusto. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos um curso preparatório para o Ministério Público da União de acordo com o conteúdo programático, onde você terá toda a teoria e também questões, aliás, centenas de questões para que você possa exercitar e conseguir a sua aprovação no concurso. Bom, o curso você vai ter um material em PDF e também aulas em vídeo, e todo mês você terá um simulado que nós aqui, equipe de professores do Vencendo Concursos, prepararemos para você, para que você possa mais ainda se exercitar para o dia da sua prova, para o dia B, ok? Bom, para você adquirir o curso é super simples, basta você acessar o nosso site www.vencendoconcursos.com.br. De qualquer forma, eu vou deixar um link para você na barra de descrição aqui embaixo ou na barra de comentários para que você possa acessar diretamente a página do curso do Ministério Público da União e fazer parte dos vencedores, porque aqui no Vencendo Concursos você vence.